veremos como surgiram as primeiras civilizações, na região do Crescente Fértil, as tais civilizações hidráulicas. Mais especificamente, observamos o florescimento da cultura e sociedade na região banhada pelos rios Tigre e Eufrates, conhecida como Mesopotâmia. Os sumérios, povo responsável pela formação daquilo que no Ocidente reconhecemos como a primeira grande civilização, foram eles que dominaram o metal, a escrita e tecnologias hidráulicas sofisticadíssimas pela primeira vez. Por volta do ano 3000 a.C., já havia diversas cidades-estados na região. A maior dela era Auge, com algo próximo de 40.000 habitantes. O primeiro grande império da região foi responsabilidade de Sargão, rei de Acádia, em meados do ano 2350 a.C. Em 2200 a.C. o império cai, logo depois, os reis da cidade de Ur reestabelecem a autoridade sumeira na região e dominaram o reino de Acádia. 200 anos depois houve um saque na cidade de Ur, que resultou na queda dos sumérios sob o domínio dos amoritas. Desta queda surge uma das cidades mais importantes da história, a cidade-estado da Babilônia. O poder político da Mesopotâmia foi transferindo-se para a cidade da Babilônia, na Acádia, até toda essa planície tornar-se conhecida como parte da Babilônia. Acredita-se que a primeira dinastia babilônica tenha durado, coisa de 300 anos, de 1894 a.C. até 1795 a.C. Os 300 anos de duração do primeiro Império Babilônico foram marcados, a rigor, por guerras entre o Império e as demais cidades mesopotâmicas. Foi apenas com um rei, bem famoso, conhecido como Hammurabi, que os amoritas conseguiram se impor de fato sobre a Mesopotâmia, isto é, da Assíria ao norte até a Caldeia ao sul. Hammurabi é um nome de conhecimento geral por causa do código de leis que desenvolveu, o famoso Código de Hammurabi. E, não à toa, isso é o que se destaca, pois uma leitura razoável do sucesso de seu reinado esteja mais na questão jurídica do que exclusivamente em sua proficiência militar. O aparato político de seu código, que é o mais antigo ao qual se tem acesso, é a chamada Lei de Talião. Em citação literal, a lei do olho por olho, dente por dente. Segundo a legislação de Hammurabi, a injúria e os danos deveriam ser vingados com atitudes ou fatos equivalentes. O código era severo, sendo assim, se alguém matava injustamente, deveria ser morto pela família da vítima. Mas não era só esse tipo de brutalidade também, pois legislava-se sobre toda uma variedade de coisas. Era também uma regulamentação econômico-social dos domínios do rei. As diversas profissões nele se achavam minuciosamente reguladas, assim como certas instituições como o casamento e o divórcio. Detalhe: esse código continha lei sobre a fabricação e a comercialização da cerveja, além de deveres e direitos dos frequentadores das tabernas. Hammurabi significou, portanto, um salto para o desenvolvimento da cidade. Sua centralização política acabou por tornar a Babilônia um grande centro urbano, econômico e cultural, inclusive observando do ponto de vista científico e escolar. Além disso, a profunda ligação entre o Estado e a religião fez com que o rei instituísse um culto hegemônico, o culto ao deus Marduk. Para cultuar esse deus foi erguido um imenso zigurate. Zigurates são construções de tijolo maciço em formato piramidal planada, ou seja, uma pirâmide formada por diversas plataformas. O zigurate erguido para o deus Marduk seria posteriormente conhecido como a Torre de Babel. A Torre de Babel é retratada no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Conta-se a história de um povo que, unidos pela harmonia de uma única língua, tentou construir uma torre até que alcançassem os céus. Na Bíblia, provavelmente como uma analogia sobre a soberba do homem, Deus puniu os humanos dividindo-os pela comunicação.
Graças à Torre de Babel, teriam surgido as diversas línguas do homem, e por essa dificuldade de comunicar-se, a torre jamais alcançou os céus do ponto de vista histórico. De fato coexistiram muitos povos e línguas na região da Babilônia, o que poderia explicar a origem do mito também. Há a possibilidade seja uma postura crítica aos sacerdotes que se apropriavam do poder conferido por essas religiões antigas. Bom, ainda que Hammurabi tenha conseguido estruturar Babel de forma extremamente competente, sua morte gerou imensa desestruturação pois, logo em seguida, o Império da Babilônia declinou devido a rebeliões internas que abriram espaço para invasões externas a partir de 1595 a.C. A região foi dominada pelos hititas, dando fim ao primeiro Império Babilônico. Mas calma, quem são os hititas? De onde vieram? Cadê a Babilônia cheia de reis e de histórias? Isso aí, meus amigos, é assunto para o próximo.